Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, a cura de 10 leprosos, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Você conhece, já temos falado nesse lugar, como era a condição de uma pessoa leprosa lá na nação de Israel. Como era, você conhece como era a condição de uma pessoa leprosa. Você que está nos ouvindo, assistindo aí pelo YouTube, mas sabe a condição de uma pessoa leprosa. Vivia totalmente separado, fora do arraial, fora da cidade, num lugar deserto, num lugar à parte, não podia estar no meio da sociedade, não podia estar no aconchego da família, não podia estar envolvido pelos amigos. E mais, se alguém calhasse de passar próximo ao lugar onde eles estavam, eles tinham que gritar, como gritaram aqui para Jesus. Eles estavam acostumados a gritar, a se comunicar com as pessoas de longe, em alta voz. E tinham que gritar: leproso, leproso, para a pessoa se desviar daquele lugar. Além do sofrimento de estar com lepra, tinha o sofrimento psicológico, esse sofrimento sentimental, emocional, de ter que avisar as pessoas para não se aproximar. Ou seja, um leproso, ele praticamente vegetava, ele não vivia. Podia nada, não ia poder ter a esposa, não ia poder estar novamente abraçar um filho, totalmente separado, afastado pela doença, pela lepra. Mas eles viram, como diz aqui na narrativa do texto de Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-os aos sacerdotes. Interessante. Por que Jesus não disse para eles: olha, eu vou curar vocês, olha, vem aqui, eu vou impor as mãos, Jesus falou: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Ou seja, eles sabiam, o povo da cidade sabia, que um leproso não poderia ir além daquelas cercanias que lhe era reservada para ficar. Quando Jesus disse ide, automaticamente eles se examinaram, porque eles sabiam, e claro que Jesus sabia, que com a lepra eles não poderiam se ausentar dali. Mas se Jesus disse ide, é porque a lepra já não existia mais, e eles se viram curados. Aí a Bíblia diz que um voltou, se prostrou aos pés de Jesus, o adorou, era um samaritano. Aí o Espírito Santo, quando nos mostrou, trouxe essa passagem para esse dia, 10 homens leprosos, os mesmos 10 motivos de sofrimento, os mesmos 10 motivos de sofrimento, a lepra, as mesmas 10 condições, afastado no meio do arraial, afastado da sociedade, as mesmas 10 condições, gritarem para se alguém se aproximasse daquelas cercanias onde eles estavam, os mesmos 10 tipos de sofrimento, mas só um, depois que foi curado, teve uma atitude diferente dos outros 9. Então o Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, que sem ele ninguém pode fazer nada, a ele seja toda a glória, jamais me cansarei de dizer isso, bendito seja o Espírito do Senhor, estava nos dizendo:
Quando você recebe um milagre, e você vai com aquele milagre, você vai desfrutar daquele milagre. Milagre de Deus é milagre de Deus. Só Deus pode fazer milagre. Aparecida não faz milagre, Sebastião não faz milagre, Maria não faz milagre, Papa nenhum, filho do inferno, faz milagre nenhum. Mentira do diabo. Mas quem? Conceição não faz milagre, Fátima não faz milagre, nenhum ídolo mudo que se apresente na terra faz nenhum tipo de milagre. Ali tem sim sinais malignos por trás deles, para enganar aqueles que estão cegos pelo diabo por não conhecer as Escrituras. Deus de milagre é um só, é o Senhor dos exércitos, é o Deus, como João fala em João 4:24, o Deus que é Espírito, que criou os céus e a terra, é o único Deus que faz e opera milagre. O resto é mentira do diabo. Deixa isso bem claro. Então, quando você recebe o milagre de Deus, e você vai com aquele milagre de Deus, o Espírito Santo estava me falando isso, você vai desfrutar daquele milagre de Deus. De milagre a milagre. Foi curado? Foi curado para sempre. Jesus não te cura por um determinado tempo, Ele cura radicalmente para sempre. Jesus não melhora a tua situação, Ele transforma a tua situação. Eram leprosos, deixaram de ser leprosos, acabou. Não melhorou a lepra não, Jesus eliminou, curou. Isso é a operação do Deus de maravilha. Jesus opera e limpa, transforma a água em vinho, abre mar e faz andar com o pé em seco. No meio do deserto Ele faz brotar água. Isso é Deus de milagre. Só Ele é o Senhor, a Ele seja toda a glória. Então, quando tu recebe o milagre de Deus, você vai com aquele milagre de Deus, anda com aquele milagre de Deus, você vai desfrutar daquele milagre de Deus. Mas quando você recebe o milagre de Deus, entende, olha só, foi o que aconteceu com esse leproso, entende que não existe milagre sem que saia uma palavra da boca do nosso Deus. Ele disse para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Não existe milagre sem que primeiro saia uma palavra da boca de Deus. Então, quando ele viu que ficou limpo, porque depois de se humilhar Jesus, no versículo 12, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Até então Jesus não tinha falado nada com eles. Mas depois que eles lançaram a palavra e viram que saiu uma palavra da boca de Deus, e aquele homem, um dos 10, percebeu que ele ficou limpo desde o momento que Jesus disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Ele falou: peraí, eu vou mostrar ao sacerdote, sim, mas antes eu quero ir de encontro aonde a fonte de poder e glória está. É as palavras que saem da boca dele. Peraí, ele não quis somente ser curado. Quando ele se viu curado, ele, voltando-se para Jesus, reverenciou a palavra que saiu da boca de Jesus. É o que falta em milhares de crentes nessa terra, entender e passar a praticar isso. Não esqueça da palavra que tu ouviu antes do milagre ter acontecido, porque a palavra que operou o milagre, ela abre uma enxurrada de outros tantos milagres na tua vida, se você der ouvido e valor a ela. Tem gente que só dá valor ao que vê diante dos teus olhos. Esse homem aqui primeiro valorizou o que ele ouviu. Antes dele mostrar para alguém o que tinha acontecido, ele foi até os pés de Jesus, verso 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Ele falou: peraí, ele, antes de mostrar, ele foi adorar pelo que estava ouvindo. E o que Deus quer de nós? Que a gente o adore pela palavra dele que estamos ouvindo.
para que através da adoração à palavra de Deus que você ouve, uma enxurrada de milagres extraordinários de Deus vão ser derramados e vão abrir-se na tua vida. Tua casa vai ser próspera, tua saúde vai ser próspera, aonde que tu puser a mão, Deus vai fazer prosperar. Os laços do diabo vão ser cortados na tua frente. Quer ver? Veja na Bíblia os homens de Deus e mulheres de Deus que deram ouvidos à palavra de Deus e faziam menção dela. Veja se você encontra eles alguma vezinha enrolado em algum laço do diabo, ou se você encontra alguma vezinha o diabo lhes afrontando. Veja se o Satanás fugia da presença deles. Tu vê Elias tendo problema com o diabo? Tu vê Samuel tendo problema com o diabo? Jeremias tendo problema com Satanás? Daniel tendo problema com Satanás? Sadraque, Mesaque e Abednego tendo problema com Satanás? O maior problema do homem é o próprio homem. O maior inimigo do homem é a incredulidade que está dentro do homem. Essa é a pior arma que destrói o homem. A incredulidade que está dentro dele. Por isso que quando aquele centurião disse para Jesus, foi até o Senhor pedindo que curasse o servo dele, Jesus falou, eu vou lá e vou curar. Não, Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Ordena uma palavra e meu criado ficará curado. É o único homem na Bíblia que você vai encontrar em que tem essa expressão a respeito dele. E maravilhou-se Jesus. Ele maravilhou Jesus. Porque ele deu valor ao que mais Deus quer que o ser humano valorize nessa terra. Aquilo que ele colocou acima do seu próprio nome, que é a sua própria santa e verdadeira palavra. Então Deus te dá uma palavra, segura aquela palavra. Aquela palavra operou um milagre na tua vida, mas a palavra viva que operou um milagre, ela pode operar uma infinidade de milagres na tua vida enquanto você estiver nessa terra. A palavra de Deus não para de operar milagre, ela é viva e eficaz, ela está o tempo todo operando milagre. Então esse leproso aqui, ele teve uma visão diferente da dos outros. É isso que Deus quer encontrar nos últimos dias, homens e mulheres que venham agir com visões diferentes. Não por vista, não andar pelo que está vendo, mas ficar atento a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, ficar atento com o que Deus está falando contigo. Aquele leproso, os 10 se viram curados, 9 saíram correndo, foram embora. Jesus mandou eles mostrar o sacerdote, mas a gente não tem certeza se eles obedeceram a Jesus. A Bíblia não diz que eles foram até o sacerdote. A Bíblia diz que Jesus mandou eles irem até o sacerdote. Vamos dizer que eles tenham ido ao sacerdote mostrar. O outro foi até o sacerdote eterno, não deixou de ir ao sacerdote. Só que é o sumo sacerdote eterno, o Senhor dos exércitos, e foi até Jesus para mostrar que ele alcançou algo além dos outros. O valor que há na poderosa palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse para Natanael que antes de mandar chamá-lo, ele tinha lhe visto debaixo da figueira, Natanael se curvou na hora e falou, Senhor e Mestre. Se curvou, porque ele sabia que debaixo daquela figueira era humanamente impossível um homem enxergá-lo. Era uma árvore toda encorpada, que os ramos vinham até o chão. Ele estava lá no meio dela orando, mas Jesus viu ele lá. Jesus te vê aonde você estiver, no lugar mais profundo que você esteja, no lugar mais oculto que tu possa imaginar. Nada é oculto e não há profundidade que possa separar os olhos de Deus do alvo que Ele está proposto a contemplar. Jesus decidiu pôr os olhos dele hoje na tua direção, na direção da tua casa. Glória a Deus. Ele decidiu isso hoje para te dar uma palavra, para te dizer que nada está perdido. Perdido está Satanás, que não há mais chance para ele. Nada está perdido, ainda está na terra. Ele pode, com a unção poderosa da palavra, fazer você ressuscitar,
fazer você ser curado, fazer as portas se abrir, o milagre acontecer, segura a palavra dele. Amém. Não é à toa que Davi teve a vida que teve, espiritualmente falando. Não é à toa que o Cristo Jesus vem da linhagem do rei Davi. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Observe na Bíblia, quem mais deu valor à palavra, mais recebeu de Deus. Pedro. Jesus deu um discurso duro, a multidão virou as costas e foi embora, e Jesus disse: vocês não querem ir também não? Pedro disse: para quem iremos nós? Aonde tu está tem comida? Tu está matando a nossa fome? Tu está pagando o nosso aluguel? Tu está comprando roupa do shopping para a gente? Não. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Alcançou além pelo valor da palavra, foi além. Era o único homem na Bíblia que a sombra dele curava. Aleluia. Era o único. Quem mais alcançou a palavra, dando valor à palavra, mais foi extraordinariamente diferente para a glória de Deus nessa terra. Você consegue imaginar o tamanho da coroa que Pedro vai receber? Não dá para imaginar. Consegue imaginar o tamanho da coroa que Paulo vai receber? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e o viver que tenho nessa carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Dá para imaginar o tamanho da coroa desse homem? Olha, Jó, antes eu te conhecia por ouvir falar, agora te vejo meus olhos. Te conheci tanto por ouvir falar, que a tua palavra, que é espírito e vida, eu estou contemplando as manifestações dela de uma maneira tão profunda, que ele se atreveu a dizer: te vejo meus olhos. É Deus, olha, isso é Deus. Ele não tinha dúvida que era a poderosa palavra de Deus que estava operando todas as coisas. Ele não tinha dúvida. Então, se você vê na Bíblia homens e mulheres que mais valorizaram a palavra, foram homens e mulheres que mais foram além. De uma maneira simples, humilde e simples. Valorizaram a palavra de um jeito assim extraordinário. Paulo pregou na cara do rei Agripa e dos conselheiros dele lá, dos governadores, com autoridade, com valor à palavra. Pedro saía da cadeia, estava pregando na esquina a palavra, valorizando a palavra. Então nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou aí nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, nessa noite, para te dizer, para você valorizar a palavra, porque Deus vai operar milagres extraordinários através dela na tua vida. Glória a Deus. É mentira do diabo qualquer tipo de milagre que te é contado através de uma rosa, de um copo com água, de uma toalha, de um objeto. Isso é mentira do diabo. Mentira do diabo. O diabo também faz os seus sinais mentirosos, mas faz. E para arrastar a pessoa para o lago de fogo e enxofre, ele está condenado, onde ele sabe que vai passar a eternidade. Milagre de Deus é através do sangue de Jesus, Apocalipse 12, 11, e através da palavra de Jesus, palavra do testemunho. É só aí que você vai receber milagre de Jesus, através da menção da palavra. Olha o centurião, que a gente falou ainda há pouco. Não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Ordena uma palavra. Olha aí. E é a única passagem na Bíblia que você encontra um homem maravilhando Jesus, ao ponto da Bíblia dizer que Jesus se maravilhou dele e disse: nem em Israel achei fé como essa. Olha só, um homem superou uma nação inteira numa atitude simples de fé. Quem é que não quer que Jesus entre na sua casa? Pois aquele homem não se achou digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado e pediu: ordena uma palavra, porque eu sei que ele vai viver com uma palavra. Então hoje Deus te colocou aí para te dizer isso. Enxergue a palavra antes de enxergar o milagre, porque não existe milagre sem a palavra.
Primeiro tu enxerga a palavra. Como é que eu enxergo a palavra? Eu enxergo a palavra com os ouvidos. Depois eu contemplo o milagre com os olhos. Enxerga a palavra antes de enxergar o milagre. Porque não há milagre sem que antes saia uma palavra da boca de Deus. Não há milagre sem que antes saia uma palavra da boca de Deus. Se Ele falar, tudo se cumpre. Se Ele ordenar, acontece. Foi para isso que Ele te colocou hoje aí. Para que você valorizar mais ainda a palavra dEle. Saber que é o único livro na terra em que o Espírito de Deus se move sobre as letras e dá vida a ela, é a santa palavra de Deus. Você não está com um livro de revista de novela na mão, você não está com um jornal com notícias do mundo, nem está com um caderno de receita de bolo. O único livro que se move na terra, o Espírito Santo sobre ele, é a santa palavra de Deus. Ele dá vida a ela. Daqui sai espírito e vida, como Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. Então se mova pela palavra, creia na palavra. Quando Deus fala uma palavra, o milagre vem. Interessante, Jesus falou para eles: ide. Uma outra lição antes de terminar. Às vezes você recebe uma palavra aqui, o efeito dela vai acontecer depois, lá mais à frente. Por quê? Porque Deus sabe como trabalhar com a sua palavra. Em cada operação de Deus tem lições para a gente crescer um pouco mais. Ser curado, olha lá, os leprosos todos curados, está vendo? Olha lá. Não, Jesus falou: ide. Enquanto eles foram dando glória a Deus, se vendo curado. Só que um voltou de lá de baixo. Não, vou lá para lá. Foi desde quando ele falou ide, eu fui indo conforme o que ele falou ide, e eu fui vendo. Ide hoje para a tua casa e ser curada pelo caminho. Ide hoje para a tua casa e deixa que Deus vai abrir as portas do amanhecer. Ide hoje para a tua casa e leva um selo do Espírito no teu espírito. Ide hoje para a tua casa e recebe a troca de órgãos no teu corpo lá dentro da tua casa. Quando tu deitar em paz, repousar em paz e logo pegar no sono, como foi lido no Salmo 4. Calma, deixa Deus ser Deus na tua vida. Não vai desligada, vai pelo caminho como os dois discípulos estavam indo para Emaús. Vai falando a respeito dele, da palavra viva, do verbo de Deus. Tu vai se movendo pela palavra e Deus vai movendo a palavra, te alcançando pelo caminho. Quando você se der conta, cadê aquela lepra? Cadê aquela AIDS? Cadê aquela glicose alterada, diabetes? Cadê a pressão alta? Cadê o colesterol? Cadê os nervos alterados? Cadê a coluna doendo? Cadê? Desapareceu pelo caminho. Ide pela palavra dele. Não pela palavra de homens. Aleluia. Não pela palavra de médicos. Não pela palavra de doutores, de políticos, de seres humanos. Ide pela palavra do Deus que é espírito e vida, que te dá a palavra e te faz andar pela palavra, vencer pela palavra, crescer pela palavra e ter vida pela palavra. Ide pela palavra dele, e que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. A ele seja toda a glória, a ele seja todo o louvor. O Espírito dele continua operando e trabalhando nessa terra. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estará aqui. Quando Jesus vier entre as nuvens e arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser tirado da terra juntamente com a igreja. O Espírito Santo é o agente de Deus que arrebatará a igreja da terra. Então, dá glória a Deus, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí. Então se entrega a Ele, deixa Ele ser Deus na tua vida. E a Ele seja toda a glória para sempre, pois sem Ele nada podemos fazer. Amém e graças a Deus.